E eu vou entrevistar, pela primeira vez na minha vida eu vou entrevistar a eu mesmo. Não, tô brincando. O nome do meu entrevistado é Rafael de Matos Andreato. Tá com a gente aqui, conectado via internet. Rafael, muito boa tarde, prazer conversar contigo. Tudo bem, Xará? Boa tarde, Xará. Boa tarde, ouvintes da rádio. O Rafael, quando eu comecei a te acompanhar nos teus resultados, tuas provas, eu até primeiro os nomes que surgiam eram Rafael Andreato de Matos, mas é Rafael de Matos Andreato, né? Isso, Rafael de Matos, né, nome da minha mãe, sobrenome, e Andreato, do meu pai. Muito legal, muito legal. E legal é uma coincidência, né? Eu tenho um nome no meio também, hein? Sou Rafael Pedro de Matos, então uma breve coincidência. Olha, muita coincidência mesmo. É, muito legal. Mas, Rafael, primeiro, né, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para conversar. Você está falando aí do Paraná? É isso? Está em Maringá? Isso, Maringá, Paraná. Eu sou natural de São Paulo, capital, mas sempre morei aqui em Maringá. Minha família veio para cá quando eu era bem pequenininho. Aham. E como é que é a tua história, começando, vamos, né, começar pelo começo mesmo. Como é que é a tua história com a bicicleta? Como é que ela virou tua profissão, Rafael? Bom, eu comecei no ciclismo graças ao meu pai, né? Ele sempre foi ciclista desde... Ele começou um pouco tarde, com 27, 28 anos. Então eu tive contato com a bike desde muito cedo, né? Ele me presenteou com bicicleta quando eu tinha 3, 4 anos de idade. Então sempre vivenciei ele saindo para treinar. Ele sempre, nunca foi atleta profissional, né? Sempre trabalhou como marceneiro e nas horas vagas ali treinava e fazia competições. Então foi através dele, né? Esse contato aí, vendo ele sair treinar, indo ver as competições dele, até que quando eu tinha de 9 para 10 anos de idade, ele me levou para competir. Ele falou, não, agora você quer correr? Tem uma corrida ali em Presidente Prudente, interior de São Paulo, e vai ter categoria Kids na época, né? Que era aberto aí para molecada até 12 anos. Aí eu fui lá, corri, fiquei em segundo lugar. Aí me surgiu a minha vontade de começar a treinar, começar a viajar com ele para as competições, e ali foi dando início a essa paixão pelo ciclismo que tem durado aí mais de 20 anos já. Legal. E o Rafael, né, eu não falei aqui na apresentação dele, mas o Rafael é atleta profissional de ciclismo, da seleção brasileira aí desde 2005 e tem uma carreira consolidada como um dos principais ciclistas do Brasil, com 18 vitórias em provas de UCI, em provas de ranking Europa, né, disputa de um grande tour e um período, inclusive, na Itália, competindo por equipes na Europa e em provas da Europa. Bom, de profissionalismo são cerca de 15 anos já, Rafael? Isso, minha carreira ela explodiu bem cedo, né? Tudo aconteceu assim, claro, com muito empenho, muita determinação, foco, mas eu tive a sorte, o prazer aí de ter conquistado grandes coisas com pouca idade, né? Então, eu comecei bem cedo também, com 10 anos. Então, já com 17 anos eu fui para Criciúma. Foi o meu primeiro grande passo no esporte, né? Eu fui competir para a equipe de Criciúma. Então, deixei a família, o conforto da casa dos pais para ir atrás de um sonho de me tornar ciclista profissional. E no ano seguinte... Conhece a cidade aqui, então? Conheço, morei em Criciúma em 2005. Conhece o Maninho, Gustavo, aquela turma? Isso, corri com o Maninho, exatamente, na equipe aí de Criciúma. Conheço bem a cidade aí. Então, nesse ano fui campeão brasileiro júnior. Aí, no ano seguinte, 2006, eu entrei na categoria principal, Elite, para defender a equipe de Santos. E já nos 2 primeiros anos, né, na categoria principal do ciclismo, eu me tornei o número 1 do ranking nacional, em 2007. Então, já com 19 anos, eu deixei o Brasil para competir na Itália, sendo o número 1 do ranking nacional. Eu tinha vencido diversas provas importantes naquele ano.
E fiquei na Europa ali de 2008 até 2017. Foram 10 temporadas, onde eu participei de Giro da Itália, Giro de Lombardia, Tour de Flandres, as principais competições ali do calendário World Tour, 6 campeonatos mundiais, Jogos Pan-Americanos, Jogos Sul-Americanos. Foram 10 anos bem intensos, assim. E depois de todo esse período dedicado somente ao ciclismo, eu decidi fazer minhas malas aí e voltar para o Brasil. E hoje eu sigo correndo profissionalmente, vivo do ciclismo, mas agora morando próximo da família. E nesse período do ciclismo na Itália, por exemplo, é claro que um grande tour é uma prova importante. Eu acho que os monumentos também são provas que devem, para o ciclista profissional, são provas fantásticas e muito esperadas também. Você disputou uma delas, né? Eu acho que a Milano-San Remo. Isso, eu disputei 3 monumentos, né? A Milano-San Remo, eu disputei a edição de 2014, o Giro de Lombardia, disputei 2 edições, e o Tour de Flandres, 2017. Então, das 5 clássicas monumentos, eu disputei 3, só a Paris-Roubaix e a Liège-Bastogne-Liège, que eu não disputei. Campeonatos mundiais, eu disputei 2 na categoria sub-23 e 4 na elite. Jogos Pan-Americanos no Rio, Guadalajara, Campeonato Pan-Americano foram vários também. Então, eu tive uma ótima carreira, né, como ciclista na estrada, e estou tendo ainda, hoje defendo a equipe de Ribeirão Preto. Estou aqui no Brasil fazendo o que mais gosto ainda, né, competindo nas principais provas aqui do Brasil e da América do Sul. E pegou a época que as Olimpíadas, como a gente sempre tem poucas vagas, acho que todas as Olimpíadas aí acabou sendo o Murilo Fischer que representou o Brasil, né? O Murilo que estava no Giro de Itália que você disputou, e nesse Giro de Itália, que é um grande tour, prova de 3 semanas, não apenas disputar um grande tour é fantástico, terminar um grande tour também é algo muito difícil, né, Rafael? Porque 3 semanas correndo todos os dias, 2 folgas apenas, mas não só isso, você também acabou se destacando, teve lá nas premiações paralelas que existem na competição, você lá conquistou, acho que foi o prêmio de melhor, o Della Fuga que chama, né? Que é o que pontua na escapado, e também na classificação traguarda de volante. Como é que é essa traguarda de volante? Então, só entrando em alguns detalhes, assim, hoje vivendo aqui no Brasil, né, tendo um pouco mais de contato, né, com a galera também, às vezes eu acabo ouvindo algumas coisas assim dos amantes do ciclismo aí, os amadores principalmente. E a galera às vezes costuma criticar muito os ciclistas do Pro Tour aí, né, os grandes nomes, Peter Sagan e tudo mais, né? E às vezes eu ouço muita crítica em relação a esses grandes ciclistas. Aí eu paro para pensar, falo, nossa, o pessoal não tem talvez a exata noção do que é fazer um Tour de France, um Giro da Itália, uma Volta da Espanha, uma prova de 3 semanas, né? E eu posso dizer que é algo assim surreal. Você disputar em 3 semanas 3.500 quilômetros de competição, atravessando montanhas de 15, 20, 30 quilômetros, etapas com 5.000 metros de acumulado, frio, neve. Nesse Giro da Itália que eu participei, foi aquela etapa que a gente chegou com neve, né, que o Vincenzo Nibali ganhou. Chegamos lá com os capacetes cheios de neve. Então, além de toda a quilometragem, a diversidade de relevo, ainda o clima não colaborou, foram mais de 10 etapas debaixo de chuva. Então, assim, só de ter concluído aquele Giro da Itália, eu já, assim, me sinto um vencedor. Eu entrei naquele giro com esse objetivo. Não, eu vim aqui para honrar o meu país também. Só tinha eu, Murilo Fischer, de brasileiro naquela prova. E o meu maior objetivo era concluir aquelas 3 semanas. E no decorrer da competição, eu ainda tive pernas e cabeça, porque o psicológico também é muito importante.
de ter conquistado esses 2 prêmios, que eu conquistei através de fugas. Eu fiz 2 etapas escapadas, a 5ª etapa e a 13ª. Foram 2 fugas em etapas de mais de 200 quilômetros, e onde eu venci as chegadas intermediárias. Então, vencendo essas chegadas intermediárias, eu acumulei pontos nessa classificação de sprints intermediários. Então, eu venci 2 prêmios. A classificação geral de sprints intermediários, eu fiquei em primeiro. O segundo foi o Mark Cavendish, o Giovanni Visconti, terceiro. Grandes nomes assim também na classificação desse prêmio. E eu venci o prêmio Fuga Pinarello, que é um prêmio que existe até hoje, para o atleta que anda mais quilômetros escapado. Então, na somatória das 2 fugas, eu andei 365 quilômetros escapado. Aí fui o atleta naquele giro também que andou o maior tempo desgarrado do pelotão. E para quem está nos acompanhando aí, um atleta escapado no ciclismo de estrada é correndo sozinho, contra o vento, né? Enfim, encarando não em grupo, não em pelotão, que é muito mais difícil e complicado, né, Rafael? E o que prova que, na verdade, como você está dizendo aí, as pessoas faz uma crítica a um atleta, então, assim, terminar um grande tour, uma prova de 3 semanas, terminar, independente que tivesse algum prêmio, porque você passou todo o esforço físico, não caiu, ou se caiu, não se machucou para ter que abandonar, que é outro desafio, né, de correr estrada e pelotão. E ainda por cima, e o ciclismo de estrada tem essas várias premiações intermediárias, porque além disso você disputou por uma equipe que era Pro Tour, né, e competir contra as equipes World Tours também é outra dificuldade, outra diferença também de estrutura, né, Rafael? Pegando esse gancho aí, eu também sofri com o ambiente interno da equipe nesse Giro da Itália. Nesse Giro eu defendia uma equipe italiana e eram 9 atletas, né, por equipe. Hoje são 8, né, diminuiu o regulamento, mas eram 9. E desses 9 atletas, 8 eram italianos, só eu era o único estrangeiro. Então, assim, para eu ter conquistado essa vaga, né, na equipe, eu tive que deixar de fora um outro italiano, que era uma equipe que a gente era em 20 atletas, mas italianos eram 15 ou 16, eram 3, 4 estrangeiros só, né? Então, ainda tinha essa... Sim, tem esse outro detalhe. Definir essa briga de bairro, assim, né, interna dentro da equipe, né, a galera... bairrista também, assim, né? Que é só italiano na equipe, então... E tem essa outro detalhe, que é ser selecionado, nomes, né? Estar entre os selecionados também já... Isso. Cada etapa... Também foi um grande desafio, e tinha grandes nomes na equipe, né? O Danilo Di Luca, o Stefano Garzelli, o Matteo Rabottini, o Oscar Gatto, o Francesco Chicchi. Então, assim, de 9 tinham 6, 7 nomes ali que poderiam ser capitães em qualquer equipe, né? Então, eu além de ter o objetivo, a dificuldade de concluir a prova, fiz essas fugas e também tive um trabalho de gregário. É uma coisa que eu também não estou muito acostumado a fazer, né? Já que minha característica de sprint, né? Eu sou sprinter, então o sprinter costuma ficar mais preservado durante a prova toda, no vácuo ali do grupo, e fazer aquele esforço nos últimos 200, 300 metros para definir a competição. Então eu também fiz o trabalho do gregário, que é buscar água no carro, dar uma roda em caso de furo de pneu de algum capitão, todo esse trabalho de puxar o pelotão para neutralizar alguma fuga que não é interessante para o time. Então, teve toda essa questão por trás também. Essa tua volta para o Brasil, Rafael, e essa questão que você está dizendo aí que
que é um sprinter, né? Foi para a Europa como sprinter, e aí lá dentro das equipes acaba que você mesmo, acho que essa tua fala aí explica bastante a dificuldade que é para um brasileiro, não tá no mercado europeu, tá nas equipes da Europa, tentando mostrar o seu espaço e tendo, claro, que fazer outros papéis. Mas na sua volta do Brasil, conseguiu recuperar esse protagonismo de sprinter? Na Ribeirão Preto, acho que você tem esse papel, né, de estar disputando o sprint das provas finais, ter esse papel de liderança também? Sim, eu mantenho, né? Mantenho essa característica, né? A gente tem que focar no que a gente consegue fazer de melhor, né? Mas não tem me prevalecido muito os estilos de prova aqui no Brasil, né? Eu sou sprinter, mas também vim para o Brasil em um momento em que o esporte decaiu, né? Eu saí do Brasil com o ciclismo de estrada em alta e retornei com ele em baixa, né? Hoje está muito em alta o mountain bike. O ciclismo de estrada é um pouco menos em evidência, né? Então, diminuiu um pouco a qualidade das competições. Tinham muitas provas na estrada, como costuma ser, nosso ciclismo de estrada, provas de 150, 200 quilômetros. Então, hoje tem muita corrida dentro da cidade, em circuitos de 2, 3 quilômetros, provas curtas de 70, 80 km. E também reduziu bastante o número de equipes, né? Então, o pelotão está bem reduzido. Então, você controlar uma corrida ou a corrida ser decidida no sprint tem sido algo difícil de acontecer aqui no Brasil, né? Tem acontecido muito fugas e a prova ser definida com alguém escapado, né? Mas a nível internacional tem sido muito bom, né? Eu venci provas na Argentina, no Uruguai, então sigo aí fazendo um bom papel aí, né, perante a equipe. Para esse ano de 2021, Rafael, como é que estão as expectativas, né? Porque o 2020 foi muito prejudicado, além do que já vinha sendo, como você relatou, por conta de N fatores, mas aí veio a pandemia que parou tudo. E para 2021, você já tem alguma perspectiva? A equipe tá em busca de patrocínio também, né? Para ter a sua continuidade. Como é que está a situação também da Ribeirão Preto? O ano passado, né, minha última competição foi dia 1º de março. Eu, no início do ano ali, tive aquele acidente na Argentina, onde eu tive alguns cortes no rosto, né, perdi ali o iniciozinho da temporada. Eu ia correr a Volta de São Juan e Tour da Colômbia, e logo em seguida veio a pandemia e não corri desde então. Mas as nossas prospectiva e futuras são boas. A gente tem a esperança e a certeza também que o ciclismo de estrada vai voltar a crescer, né? Tem todo esse boom que deu a bike, né? Na pandemia, a galera tem comprado muita bicicleta, sair para pedalar, né? Ou as pessoas iniciantes mesmo, né? Então, a tendência aí é que nos próximos anos isso só aumente, né? As pessoas busquem mais qualidade de vida e, com certeza, essas pessoas que estão começando a pedalar hoje também a grande parte, vão querer entrar a nível competitivo, né? Então, aumenta toda a visibilidade, o retorno, né, financeiro e tudo mais. E aí na questão das competições, falar da equipe primeiro. A equipe perdeu, né, o principal patrocinador, então não posso falar muito, mas adianto que nas próximas semanas, aí, dias, a gente vai ter novidades, né? E na questão do calendário, a expectativa aí da grande maioria dos ciclistas e das equipes é que volte a partir de abril o calendário, né? Calendário nacional e internacional, falando de Argentina, Uruguai, né, América do Sul. Tá marcado para maio, o Campeonato Pan-Americano na Argentina, o mesmo percurso onde eu fui 8º colocado em 2018, fui o melhor brasileiro naquele Campeonato Pan-Americano. Então, seria
o primeiro grande objetivo da temporada, né? Já estou treinando, pensando nesse campeonato pan-americano em maio. Claro que, né, vai depender aí do decorrer da pandemia, vacina, casos de Covid nos hospitais, para que tudo volte à normalidade. Muito boa informação que você dá aí, que é da continuidade também da Ribeirão Preto, uma das principais equipes aí do país, liderando o ranking nacional em vários anos. Isso é muito bom para que a gente consiga manter os atletas em atividades. Também na questão da seleção brasileira, você também representa a seleção militar, né, Rafael? Tem também alguma previsão para calendário este ano? Porque eu acho que ano passado também não teve nada de competições militares. Para esse ano tem também alguma previsão? Não, nenhuma previsão. O único evento confirmado, né, até o momento, é os Jogos Mundiais Militares de 2023, né? Então, para esse ano ainda não tem confirmado o Campeonato Mundial Militar, que tem todos os anos, né? Rafael, você falou realmente na pandemia. Eu entrevistei outro dia o Maninho aqui também, conversando com a gente, e ele disse que nunca vendeu tanta bicicleta como no ano passado, né? Diz que faltavam algumas bicicletas de algum modelo aí, principalmente as de nível médio para alto, assim, que dão um bom desempenho, né? Que o pessoal gosta, que dá um desempenho legal. Tinha dificuldade de comprar, faltando no mundo inteiro. E então a gente espera que isso vai ter aí um desenrolar. Mas claro que para o esporte é preciso também um certo incentivo, um desenvolvimento, patrocínio. O tal Hart, que venceu o Giro de Itália ano passado, até uma notícia aí da última semana, ele disse que vai patrocinar um ciclista sub-23 lá numa equipe da Europa, para tentar exatamente estimular os jovens e contribuir um pouco para o esporte, né? É uma iniciativa de um atleta. Para você que faz parte disso, fez parte de categorias de base, aí, como eu disse, um dos principais ciclistas do Brasil. É o que falta para o ciclismo brasileiro voltar a ter um bom nível, aquele nível que você voltar a estar em alta, como você relatou, quando você saiu do Brasil. Está faltando esse olhar de investimento, esse olhar de cuidar do esporte e os jovens visualizarem, né, um futuro também na competição? Com certeza. Esse é um assunto bem complexo, né? Não é um motivo só, né? Uma coisa a ser acertada, são uma infinidade de coisas que precisam ser alinhadas para que Mas hoje eu vejo assim como principal fator fazer com que as provas de ciclismo se tornem atrativas para o público. Hoje as provas não são atrativas para o público. Eu já tenho isso bem definido comigo. Eu acho que organizar eventos no domingo de manhã não é atrativo. Isso em lugar nenhum do mundo. E em lugar nenhum do mundo as competições são no domingo de manhã. Eu competi na Itália, mas não só na Itália. Eu viajei o mundo, eu competi em 40 países. E as competições são sempre no período da tarde. Sábado à tarde, domingo à tarde. Então parece um detalhe bobo, mas a gente sabe, domingo de manhã o pessoal está em casa, dorme até mais tarde, vai sair para almoçar na casa da mãe, 11 horas, aí ele vai cruzar com uma corrida de ciclismo no centro, já vai estar terminando. Agora no sábado à tarde ou no domingo à tarde, o fluxo de pessoas no centro da cidade é maior, então pode surgir o interesse da pessoa encostar o carro e assistir a corrida. Então, assim, é um detalhe a ser pensado, né? E toda a questão de estruturar o evento para que também seja interessante para a família, né? Para a família. É um evento de lazer, vamos dizer assim, né? É o que a gente vê em outros países. Na Argentina, a Argentina é um país que gosta demais da bicicleta. Qualquer corrida lá, domingueira, tem um público enorme. Uruguai então também, né? A galera vai lá, leva a churrasqueirinha na beira da pista, assa a carninha, toma sua cerveja e aplaude os atletas que estão competindo ali na via. Uruguai também, né? Oi? Uruguai também, né? Uruguai e Argentina são dois países ali que
se aproximam demais com a realidade de uma Bélgica, de uma Itália, uma França, países aí que o ciclismo não é o primeiro esporte, a gente sabe que no mundo inteiro o primeiro é o futebol, mas nesses países o ciclismo vem logo atrás do futebol, né? Muito legal. Rafael, nosso tempo está acabando, né? Quero te agradecer. E aí, com esse conhecimento, esse detalhe, como você disse, parece um detalhe bobo, mas é assim que muito do esporte, às vezes, tem que ouvir os atletas, ouvir quem está dentro do esporte para ir aperfeiçoando e trazendo ele, porque, como você diz, atraindo público, atrai patrocinadores, e é um círculo, né? Que uma coisa atrai a outra e vai ter realmente atratividade. Rafael, eu quero te agradecer. Aumentou, como você mesmo disse, aumentou muito o número de pessoas que estão pedalando aí, né? Então, se a gente conseguir que metade dessas pessoas peguem gosto de ir assistir uma corrida de ciclismo, né, peguem realmente a paixão pelo esporte, já vai ser um público enorme aí, né? É verdade. Eu particularmente, eu estive numa final de Tour de France e foi à tarde. Era tarde para o fim da noite, né, pegando toda aquela movimentação da cidade, não tinha nada de manhã, não tinha nada lá, foi para tarde. Então realmente é um detalhe muito importante que às vezes não pode fazer a diferença. Mas, Rafael, eu te agradeço pela participação aqui, pela tua disponibilidade, né, de bater esse papo com a gente aqui nesse sábado à tarde, trazendo um pouco da realidade, da tua história e do teu conhecimento junto do ciclismo aqui para o nosso ouvinte espectador, viu? Um grande abraço para você. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Um abraço.